Vamos lá então, pessoal. Nós vamos falar agora da unidade 2, que é regime de juros simples ou simplesmente capitalização simples. Essa unidade é composta de 5 partes e vamos dar início então com a parte 1. A primeira parte dessa videoaula é falar um pouquinho de conceitos e fórmulas básicas, tá ok? Ou seja, para isso a gente vai criar uma situação prática que diz o seguinte: você solicitou a um banco que lhe conceda um empréstimo de 1.000 unidades monetárias, que deverá ser pago em apenas uma vez ao final de 5 anos. O gerente lhe informa que a taxa de juros é de 15% ao ano e que a operação será realizada em regime de juros simples. Qual o valor que deverá reembolsar ao banco no final da operação? Então, o que nós sabemos aqui? Para isso, nós criamos uma planilha, ok? Nós criamos uma planilha para poder discutir com vocês como é que o regime de capitalização simples funciona. E a ideia do regime de capitalização simples está aqui, ó, nessa coluna, que é o que nós chamamos de base de cálculo ou capital. Ou seja, no regime de capitalização simples, a base de cálculo ou simplesmente o capital, ele não é atualizado. Nós sempre vamos usar o mesmo valor de capital, certo? Ou seja, nós sempre vamos trabalhar com os juros calculado em cima sempre do mesmo valor do capital. Então, se nós pensarmos aqui, o valor de juros ao final de cada ano é sempre o mesmo, tá ok? No final do período, o que nós temos? Nós temos o acréscimo, ou seja, nós sabemos que o saldo que você vai ter no final é um saldo que é acumulativo, certo? Então isso faz a diferença, ou seja, nós temos lá um saldo no primeiro período que é de 1.150, porque teve 150, mais 150, mais 150 e assim sucessivamente. Ou seja, no final do período, o saldo a ser quitado é de 1.750. E qual é o valor dos juros? O valor dos juros é a soma dos juros de cada um dos 5 períodos. Tá legal? Bem, então como é que nós calculamos esses juros, certo? Como que a tabela mostrou para a gente? Que os juros que nós sabemos que é definido como capital vezes a taxa, vai ser realizado da mesma forma para cada um dos períodos. Se vocês olharem aqui, os juros do período 1 é igual aos juros do período 1 é igual aos juros do período 2, do 3, do 4, do 5 e assim sucessivamente. E todos eles são calculados da mesma forma, como capital vezes taxa. Quando a gente faz isso, o que eu sei? Que os juros total, se nós pensarmos aqui em juros total, o que nós sabemos? Ele vai ser a soma dos capitais. E se nós olharmos aqui, como eu tenho 5 períodos, então eu vou ter que é capital vezes a taxa vezes 5, onde 5 é o que? É cada um, a somatória dos períodos, tá ok? Então nós podemos calcular em regime de juros simples o juros total de um período como capital vezes taxa vezes N, aonde N é o período, tá? Ou seja, quantas vezes nós estamos aplicando, por quanto tempo nós estamos aplicando isso. Fazendo essa conta para o problema em questão, nós vamos chegar que o juros calculado era de 750, como era esperado, tá legal? E para o exemplo então que nós temos aqui, um comerciante tomou um empréstimo de 1.000 unidades monetárias para ser pago ao final de 5 anos. Determine os juros gerados nessa operação para as seguintes taxas de juros. Primeiro, 10% ao ano. Segundo, 30% ao quinquênio. Como nós temos 10% ao ano, mas nós temos um total de 5 anos, certo? Nós temos um total de 5 anos. Então, os juros calculado é capital vezes taxa vezes N. Ou seja, os juros vai ser 1.000 vezes. Quanto vale a taxa? 10% ao ano é a mesma coisa que falar de 0,1, certo? 0,1 vezes 5. Então, nós temos que juros é igual a 1.000 vezes 0,1 é 100 vezes 5, ou seja, nós vamos chegar que juros é igual a 500.
E aí, quando a gente olha para o nosso fluxo, a gente entende exatamente isso. Nós temos uma saída de 1.000, certo? E uma entrada que é do valor que nós tínhamos do capital, mais uma outra quantidade. Então, você tem o capital, mais uma outra quantidade, que é os juros pagos. Tá legal? Para o segundo item, nós temos também a mesma coisa. A diferença é que agora o período é 1. Por quê? É um quinquênio. Tá? É um quinquênio. Essa é a vantagem. Então, nós sabemos que os juros também é dado por capital vezes taxa vezes N. E aí nós podemos tirar que o juro é o capital, que vale 1.000, vezes a taxa, que agora é de 0,3. Então, nós temos a taxa de 0,3 vezes o período de 1. Ou seja, nós sabemos que os juros é 300. Tá legal? Considerando o juro 300, o resultado para o fluxo é exatamente o mesmo, tá ok? Então, nós temos 1.000 de saída, certo? E aí nós temos a entrada do capital mais a entrada do juros, tá legal? Depois nós podemos falar de montante. O que nós sabemos como montante? Montante, como a gente já viu já na unidade 1, é a soma do capital mais o total dos juros devido na operação, certo? Nós sabemos então que o montante é dado por capital mais juros, e juros é dado por capital vezes a taxa vezes o período. Se nós juntarmos essas duas fórmulas, nós podemos chegar na seguinte relação: montante é igual a capital mais juros. No entanto, no lugar dos juros que nós tínhamos aqui, certo? Nós vamos substituir por essa equação de juros aqui, certo? Então, nós temos mais os juros, que é dado por capital, vezes a taxa, vezes o período, certo? Bem, daqui nós tiramos, então, que o montante pode ser calculado como capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o período. Essa também é uma equação para montante, que nada mais é do que uma simplificação dessa que vocês têm aqui, ok? E aí a gente tem problemas que envolvam descobrir o capital dado o montante, a taxa e o período, descobrir a taxa dado o montante, o capital e o período, ou descobrir o período dado o montante, o capital e a taxa, certo? Só para você ter uma ideia, gente, isso tudo decorre dessa equação aqui, ó. Então vocês não vão ficar decorando essas outras equações, todas elas saem da mesma equação, certo? Só para você ter uma ideia, como é que nós chegamos nessa equação de baixo aqui? Basta que eu queira isolar o capital, que eu quero descobrir. Então eu sei que montante igual a capital vezes 1 mais taxa vezes período. Se eu quero descobrir o capital, essa parte aqui que está multiplicando vai vir para cá dividindo. Então eu vou ter montante dividido por 1 mais taxa vezes período é igual a capital, certo? E como essa equação eu posso inverter, nós vamos chegar na equação que nós temos aqui, tá ok? E assim sucessivamente a gente faz para as outras equações também, sem grandes dores de cabeça. Fica como exercício para vocês. Então a gente tem um exemplo aqui que diz o seguinte: um estudante fez um empréstimo de R$1.000, ou 1.000 unidades monetárias, para ser pago ao final de 5 anos. A taxa de juros convencionada é de 10% ao ano. Qual o valor do montante no final da operação? Bem, primeira coisa, se eu quero saber montante, que eu sei que é capital mais juros, eu vou ter que em algum momento calcular o meu juros. Ou posso simplesmente usar a equação que diz que montante é igual capital, que multiplica 1 mais I vezes o N, certo? Então nós sabemos. O que eu sei? Quem é meu capital? Vamos lá. Primeira coisa que você faz quando você resolve um exercício de matemática financeira é determinar os elementos que você tem. O que você sabe? Quem é teu capital?
Capital é igual a 1.000, certo? Quem é a tua taxa? A tua taxa é 0,1 ou 10%. Quem é o teu período? 5 anos. Teu período é 5 anos, certo? Ó, você tem um esquema aqui do fluxo bem feitinho, tá? Você tem 1.000, você tem uma entrada que vai ser do teu capital mais um valor dos juros, tá ok? Então, o que nós sabemos? Que o montante é igual ao capital, que é 1.000, que multiplica 1 mais 0,1 vezes 5, certo? Ou seja, o montante é igual a 1.000, que multiplica 0,1 vezes 5 é 0,5, mais 1,5. Ou seja, o teu montante, que é o que você vai devolver no final, é de 1.500 unidades monetárias, certo? Que nada mais é do que o capital mais os juros, tá legal? Então esse valor está representado aqui no teu fluxo, tá ok? O que são taxas proporcionais, gente? A ideia de construir taxas proporcionais é taxas que, relativas a um período N1 e N2, são proporcionais quando as mesmas observam a relação de proporcionalidade. Ou seja, quando eles possam ser expressas. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte relação. Converta a taxa de 18% ao ano em taxas de juros mensais. Tá legal? Então, o que nós temos? Nós temos uma relação aqui de proporcionalidade que diz o seguinte. O que eu sei? Bem, pessoal, o que nós sabemos então? Eu quero saber qual é a taxa que é proporcional a 18%, sabendo que eu tenho uma relação de 1 para 12, certo? Que é a quantidade de meses. Se nós fizermos essa continha aqui, nós vamos chegar então que x é igual a 18 sobre 12, ou seja, nós vamos chegar que x é igual a 1,5, tá legal? E o que nós sabemos sobre taxas equivalentes? Duas taxas I1 e I2 são ditas equivalentes quando, ao serem aplicadas ao mesmo capital pelo mesmo tempo, geram o mesmo montante. Ok? Então ele quer saber, será que 1,5 é realmente equivalente a 18%, sendo 1,5 ao mês e 18% ao ano? Sabendo que eu tenho como capital de referência R$1.000. Então vamos aplicar. Se eu pensar que os juros 1, que é igual a 1.000 vezes 0,015, que é 1,5% ao mês, vezes 12 meses, vai dar um montante, vai dar um juros de R$180, certo? É a mesma coisa que eu aplicar um juros 2, que é de 1.000 vezes 18%, é 0,18 vezes um período de 1 ano. Ou seja, nós também vamos chegar a 180 unidades monetárias. Isso implica dizer que a taxa de 1,5% ao mês é equivalente à taxa de 18% ao ano. Por que eu posso dizer que elas são equivalentes? Porque elas geraram o mesmo valor de juros para o mesmo capital em períodos equivalentes, tá ok? 12 meses ou 1 ano, tá legal? Bem, então nós encerramos aí a nossa primeira parte da unidade 2 e aguardem o próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.